Oi. Quê? Quê? Muito boa tarde a todas e a todos. Estamos começando mais uma edição da nossa série Luta contra a Pandemia em Territórios de Favela. Já é a quarta edição, sempre aos sábados às 17 horas e sempre trazendo para a conversa lideranças, profissionais, enfim, referências de áreas populares, território de favela, áreas periféricas, para que, de forma protagonista, participem desse debate, relatando experiências, trazendo propostas, fazendo críticas às políticas públicas, enfim, garantindo a voz, garantindo a polifonia de vozes das áreas populares do estado do Rio de Janeiro. E na edição de hoje nós temos o prazer e a alegria de conversar com a Lidiane Malanchini, da Redes da Maré. Obrigado, Lidiane, por sua participação aqui entre nós. A Fabiola Alves, que é do Complexo do Alemão. Olá, Fabiola, tudo bem? Prazer revê-las por aqui, com essa mediação tecnológica. Também o Adriano de Araújo, do Fórum Grita Baixada, importante coletivo, movimento de debates, reflexões, formulação de políticas no âmbito da Baixada Fluminense. Tudo bem, Adriano? Um prazer vê-lo aqui. E temos hoje Adriano em dose dupla. Temos também o Adriano Felício, meu querido companheiro, amigo de muitas lutas e jornadas, liderança do Morro da Penha, da Ponta da Areia, do município de Niterói. Tudo bem, Adriano Felício? É um prazer contar com você aqui. Olha, pessoal... Meu deputado, boa tarde. Um prazer meu. Prazer meu poder estar aqui com vocês aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, Felício. Eu queria começar com uma pergunta mais geral, que é a seguinte. O Brasil está batendo o trágico número de 15 mil mortes e mais de 200 mil pessoas infectadas, e isso sem levar em conta o fenômeno da subnotificação, que nós sabemos que tanto o número de óbitos quanto o número de pessoas infectadas, infelizmente, é muito maior do que aqueles que as estatísticas revelam. E, além disso, nós temos uma atitude, uma participação do governo federal e, particularmente, do presidente da República, que segue insistindo em depreciar a pandemia, em desqualificar as medidas de isolamento social. Primeira pergunta é: o quadro já é muito difícil, nas áreas populares ainda mais. Com o governo federal agindo do jeito que está agindo, o desafio para quem está na base, para quem está na ponta, nos territórios de favela, na periferia, fica muito maior, não fica, Lidiane? Com certeza, Valdec. Eu acho que esse processo da pandemia, ele acaba ressaltando todos os processos de desigualdade que estão colocados na nossa sociedade, né? Então, no início da pandemia, a gente já sabia que as favelas, as periferias seriam as áreas que seriam mais afetadas com isso, né? A gente diz isso porque é uma população que já é negligenciada em muitos direitos. Então, obviamente, por exemplo, a questão da saúde, que já era muito difícil na vida, no cotidiano das favelas e periferias, vai ficar muito pior e tem ficado muito pior, né? Então, acho que o avanço da pandemia do coronavírus, ele vai fazer saltar os olhos essa desigualdade e as desigualdades colocadas em toda a sociedade e a forma como a população que mora nesses territórios não conseguem acessar direitos mínimos como o direito a uma testagem, a ter um diagnóstico, né? A gente tem uma subnotificação, como você disse, enorme, que a gente não consegue dimensionar porque as pessoas não acessam o teste. Se você não acessa o teste, você não sabe quantas pessoas com o coronavírus tem hoje, por exemplo. Adriano de Araújo, a Baixada Fluminense é um complexo de municípios onde tem muitas lideranças, muita inteligência instalada, mas há também um conjunto de carências históricas, né? Em áreas como a Baixada, carências tão acumuladas, enfrentar a pandemia significa enfrentar um adversário em dobro, né? Somam-se as carências que já estavam postas com os problemas e os efeitos perversos da pandemia. Perfeito, deputado Valdec. A gente tem observado que, na verdade, a questão do Covid, da expansão do Covid na Baixada Fluminense, nas regiões periféricas, sobretudo,
expressam e acabam colocando de forma mais explícita o processo histórico de desigualdade que já existe. Então, o que a gente vem observando, como a Lidiane disse, no campo da saúde, no campo da segurança pública, da falta de acesso à internet, da falta de acesso aos hospitais públicos, do atendimento, isso já, obviamente, já ocorria antes do Covid. O Covid veio manifestar e veio explicitar ainda mais esse processo de desigualdade, que tem o tratamento que as regiões periféricas recebem em detrimento de regiões que sempre foram privilegiadas. Então, o que a gente tem observado? O problema da falta de água, o acesso à água, o problema da falta de hospitais qualificados, o atendimento, o sucateamento do serviço público de saúde. Nada disso é novidade. O Covid veio explicitar ainda mais esse processo de desigualdade. A Baixada Fluminense, como uma região periférica em relação à capital, vem sentindo na pele, vem observando de uma forma muito visível, logo depois da cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Belfor Roxo, São João de Meriti, são municípios em que a gente tem observado um número muito grande, tanto de infectados, quanto também, infelizmente, de óbitos. Então, isso chama atenção para esse processo de desigualdade histórico que já se faz presente na Baixada Fluminense. Adriano Felício, as suas redes sociais, claro, né? Frequentemente a gente vê iniciativas que vêm sendo tomadas pelos movimentos comunitários em Niterói e na Ponta da Areia, no Morro da Penha não é diferente. Eu tenho dito que a participação e o protagonismo dos movimentos da sociedade tem feito muita diferença no enfrentamento à pandemia. E, Adriano Felício, no Morro da Penha não é diferente, né? Vocês estão muito atuantes, tem muitas iniciativas que estão sendo tomadas pela própria população, pelos próprios movimentos da sociedade. Ela, na mais gente desse desgoverno que a gente observa, ela fica mais dependente ainda das suas lideranças, das pessoas mais próximas, e a gente está na ponta, a gente está nesse contato, essa desigualdade, muitas das vezes, nos cabe, cada um de nós que somos representantes, a diminuí-la dentro desses espaços onde não tem as ações que são necessárias para essa população. Eu estou aqui nesse exato momento conversando com vocês, e um pouco mais cedo um amigo me ligou pedindo ajuda para sua sogra, que estava passando mal, e eu liguei para o SAMU para fazer o socorro. E quando eu retornei para ele, a notícia é que ela tinha acabado de falecer. E o que acontece? Ela faleceu em casa, sintomas óbvios de Covid. Né? Tá esse meu amigo com os mesmos sintomas, tá a esposa desse meu amigo com os mesmos sintomas, e o SAMU está acabando de chegar na comunidade, diante do acionamento que a gente já fez toda a articulação, uma parte de sepultamento também, e esse vai ser um óbito que vai ser dado como causa indeterminada, porque não vai ser levado para o hospital, não vai ser levado para o IML, não vai ser feito devido exame cadavérico, e vai ser causa indeterminada. Então, esses números não vão ser contabilizados. E a gente aqui, nessa política que a gente tem trabalhado, no sentido de diminuir essa desigualdade, um trabalho que, como o senhor mesmo diz, uma frase que é do senhor, que Niterói é um ponto cintilante fora da curva, né? A gente já conseguiu sanitizar a comunidade, já conseguimos aqui também fazer a distribuição dos kits de higiene, a sanitização passou por 2 vezes na nossa comunidade, e é o trabalho que a gente tem feito, aliado à Federação das Associações de Moradores, o Amâncio já esteve aqui com você em outra ocasião, né, mas a liderança de Niterói tem feito um trabalho muito grande ao lado do prefeito, que vem fazendo um trabalho muito importante para a população, e a cada serviço que a gente consegue trazer para a comunidade, a gente sente diminuída essa desigualdade, essa falta de atendimento, sabe, essa falta de olhar para os espaços que necessitam de um olhar mais atento. Fabiola, eu queria chamar você para conversa, mas, infelizmente, abordando algo muito triste, que acrescenta a tristeza e a tragédia da pandemia. O Complexo do Alemão já vive, como várias outras áreas populares da região metropolitana do Rio de Janeiro, também um conjunto de faltas, de carências, de ausências de políticas. A pandemia agrava isso tudo, mas como se tudo isso fosse pouco,
nós tivemos ontem operação policial, ao registro de pelo menos 13 mortes no Alemão. Como pode, né? Uma política de segurança há muito tempo fracassada, né? Essa política da chamada guerra ao tráfico não resolve o problema da violência e produz efeitos colaterais dramáticos, sendo o principal deles a perda de vidas. Agora, no Alemão, enfrentar a pandemia, fazer medidas de isolamento social, ainda ter que encarar a operação policial, como é que é isso, Fabiola? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lidiane, Adriano Felício, Adriana Araújo. Boa tarde, deputado Valdec, pessoal que está aí assistindo a gente. Pois é, Valdec, é o famoso olhar do Estado sobre a favela, né? O Estado olha a favela sobre a mira de um fuzil. É como o Estado olha para a gente. Ele não entra com educação, não entra com saúde. E, mais uma vez, durante uma pandemia, que já é tão difícil a gente lidar com toda essa situação, o Estado vem na manhã de ontem, às 6 horas da manhã, com operação, com BOP, e faz uma verdadeira mais uma chacina que acontece no Complexo do Alemão, com 13 mortes oficiais, mas a gente já sabe que o número vai além disso, entendeu? Então, assim, é muito difícil para a população favelada lidar com tudo isso. A falta de informação para lidar com o Covid, diante desse governo fascista, porque a maioria, infelizmente, a maioria do nosso povo favelado votou nesse governo fascista, e a gente acontece isso, assim, mais uma vez, durante uma pandemia, existe uma operação, bala, foi granada, violação de todos os direitos humanos, violação de casas, obrigação de moradores de retirar esses corpos que estavam pela favela, porque a polícia não queria retirar os corpos, não queria botar a mão, e obrigou alguns moradores a fazerem isso, e aí a gente se depara com toda essa situação. Já é tão difícil para a gente informar, conscientizar o povo, o acesso à saúde já é tão difícil, a educação já é tão difícil, a gente já é tão largado pelo poder público, pelo Estado, pela prefeitura, pelo governo federal, e mais uma vez a favela tem que se deparar com uma operação de verdadeiramente guerra, assim. Agora, nosso inimigo, além de ser visível, que é o Estado, que entra dessa forma dentro da favela, a gente também tem um inimigo invisível, que é a Covid-19. Adriano de Araújo, eu queria chamar você novamente, porque nós temos visto em vários lugares do estado do Rio de Janeiro um funcionamento das cidades, um funcionamento dos bairros, assim, como se a pandemia não estivesse acontecendo, né? Muitos lugares em que as medidas de isolamento social parece que não pegaram, né? E municípios da Baixada Fluminense são alguns exemplos, né, disso, né? Ou seja, como garantir a implementação de medidas de isolamento social quando o povo precisa sair às ruas para conseguir recursos para a sua própria sobrevivência, quando o presidente dá exemplo contrário ao isolamento social, não garante a proteção básica da população. É um desafio enorme, né, Adriano? Porque como que as medidas de isolamento social vão ser cumpridas num contexto tão desfavorável? O que fazer? Então, deputado, demais companheiros, de fato é uma situação muito, muito difícil, né? A gente tem, como Fabiola disse, Lidiane também já comentou, a Ana Paula, que parece que fez uma pergunta agora lá de Itaguaí, falando sobre esse discurso negacionista de que essa é uma doença sem maiores consequências, né? Então, quando você vê o governo federal, o chefe do executivo, discursando a favor da flexibilização das regras de isolamento, parece que hoje ele vai fazer um discurso convocando a população a voltar ao trabalho, enfim, assim, totalmente, um absurdo isso, vai totalmente na contramão do que se esperava de um líder sensato, equilibrado, né? Ele vai totalmente contra todas as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, enfim, não há novidade nisso. E na Baixada Fluminense em particular, isso também não fugiu muito à regra. A gente viu no início os governantes, os prefeitos,
não levando muito a sério o problema da Covid, eu acho que não percebendo a gravidade do que isso representava, e conforme as primeiras mortes começaram a ocorrer, alguns municípios começaram, o município de Nova Iguaçu, outros municípios começaram a adotar medidas um pouco mais restritivas. Mas eu acho que foi muito sintomático o discurso do prefeito de Duque de Caxias a respeito disso, quando ele disse que a cura viria das igrejas. Eu acho que isso não pode ser esquecido. Então, esse populismo político, religioso, que está muito em voga no nosso país, desde o governo federal, passando por todas as outras esferas de governo, minimizando a responsabilidade do gestor público, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de medida concreta que não passasse de puro populismo para que essa pandemia pudesse ser enfrentada. Hoje a gente vê Caxias com o maior número de óbitos na Baixada Fluminense. É expressivo também que o prefeito, ao ser acometido de Covid-19, foi tratado num hospital particular da Zona Sul do Rio de Janeiro, com acompanhamento de um cardiologista, de um pneumologista, enquanto a população vem morrendo nos hospitais. Então, eu acho que essa falta de seriedade, falta de respeito que esses governantes têm em relação à população é estarrecedor. Lidiane, recentemente, me parece que foi no sábado passado, a jornalista Flávia Oliveira publicou um artigo falando de como que o enfrentamento à pandemia, na ausência do poder público em muitos lugares, vem sendo liderado e enfrentado pelos movimentos da sociedade, pelos movimentos de base. E eu queria que você falasse um pouco, fizesse um pouco resumo dos esforços importantes que o coletivo Rede da Maré vem fazendo. Né? Ela, inclusive, menciona a Rede da Maré no artigo que ela publicou. Eu queria mandar um abraço para a Eliana Souza, em nome dela, toda a equipe da Rede da Maré, participantes, voluntários, apoiadores, que você falasse um pouco quais têm sido as iniciativas que vocês têm liderado, das quais vocês têm participado, para mitigar os efeitos da pandemia nas comunidades que compõem a Maré. Então, Valdec, em março, a gente, com o avanço da pandemia, meados de março, a gente já começou a pensar qual seria o papel da Rede da Maré diante a isso, né? Para a gente não fazia sentido a gente fechar as portas nesse momento, né? A Rede da Maré já atua há 20 anos aqui no Conjunto de Favelas da Maré, então a gente ficou muito se perguntando qual era a nossa contribuição nesse momento. Obviamente, a questão da perda da renda era uma coisa que preocupava muito a gente, e uma coisa que ia saltar muito nesse período era a questão da fome. Então, a primeira frente que a gente abriu foi uma frente de segurança alimentar. Então, a gente, junto com outras organizações, mapeou mais de 6 mil famílias vulneráveis da Maré, e a gente entrega mensalmente uma cesta para essas famílias, né? No primeiro mês, na verdade, a nossa surpresa foi que, conforme a gente foi distribuindo as cestas, foi aumentando a nossa demanda, né? Hoje a gente já está trabalhando com a ideia de atender 10 mil famílias na Maré durante 3 meses, né? Além disso, a gente também está distribuindo quentinhas nas cenas de consumo de drogas aqui na Maré, 300 quentinhas diárias nas cenas de consumo de drogas da Maré e região, que aí fecha um pouco essa ideia da segurança alimentar, que é uma coisa que é uma preocupação muito grande que a gente teve. A gente também abriu uma frente de geração de renda para públicos específicos, em especial mulheres. Então, por exemplo, todas essas quentinhas são produzidas por cozinheiras da Maré, que compõem um buffet na Maré, que se chama Maré de Sabores, e elas cozinham as quentinhas que são distribuídas nas cenas de consumo e recebem uma bolsa para fazer isso. Além disso, a gente tem 50 costureiras que estão também fazendo máscaras para a Maré. Pra você ter uma ideia, a gente tem cerca de 20 mil máscaras semanalmente produzidas dentro da Maré e para ser distribuídas dentro da Maré. A ideia é remunerar essas pessoas para que essas pessoas levem renda para dentro de casa e que esse dinheiro também circule e ative o comércio local aqui na Maré. A gente também tem um trabalho de acesso a direitos, então a gente tem um projeto chamado Maré Direitos, que é atendimento com psicóloga, assistente social e advogada. Ele se tornou um canal online que se chama De Olho no Corona,
e a gente atende essas pessoas com dúvidas, que estão com dificuldade de acesso a direitos mil, mas muito mais focado na coisa do Bolsa Auxílio, né? E também na demanda sobre Covid. Então, a gente abriu um trabalho de monitoramento de casos de Covid. Então, pessoas que estão em casa com sintomas, não sabem o que fazer, entram em contato com a gente. E aí, a partir desses atendimentos, a gente tem produzido dados e lança semanalmente um boletim, que se chama Boletim de Olho no Corona, está disponível no site da Rede da Maré, com esses dados, e tenta confrontar esse discurso oficial, os dados oficiais, com os dados que a gente vem coletando nesses atendimentos. E, por fim, a gente tem todo um trabalho de comunicação, disseminação de conteúdo, de sensibilização com os moradores aqui da Maré. Então, são essas 4 frentes, né? Segurança alimentar, geração de renda, acesso a direitos e comunicação. Legal. Eu ia perguntar uma coisa para a Fabíola, mas acho que a Fabíola momentaneamente saiu, desconectou, ela deve voltar daqui a pouquinho. Aí, Adriano Felício, enquanto a Fabíola volta, queria chamar você de novo para a conversa, porque você terminou a sua primeira fala, lembrando algo que é importante, que tem feito o Niterói se destacar, porque tem muita participação, tem muito protagonismo dos movimentos sociais, dos movimentos comunitários, a Fabíola já voltou, dos movimentos comunitários, mas tem uma parceria muito boa com a prefeitura, né, Adriano Felício? A prefeitura está chegando junto. Sem dúvida. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, infelizmente, essa tem sido uma experiência rara no Rio de Janeiro. Uma parceria bem sucedida e a própria prefeitura. Adriano Felício deu uma travada lá? Acho que o Adriano Felício deu uma travada. Fabíola está de volta? Vamos deixar a pergunta do Adriano Felício congelada para quando ele voltar. E aí, Fabíola, eu queria perguntar uma coisa para você. A Lidiane fez um resumo. Já volto para você, Adriano Felício. Já volto para você. A Lidiane fez um resumo das ações que a Rede da Maré tem feito na Maré. Você também, no Alemão, tem liderado e tem participado ativamente de um movimento assistencial importante para também minorar os efeitos da pandemia sobre o povo mais pobre. Queria que você falasse sobre isso. Quais são as iniciativas nas quais você está envolvida no Complexo do Alemão? Então, eu quero ressaltar aqui, em primeiro lugar, o trabalho do Gabinete de Crise do Complexo do Alemão, através da Associação de Mulheres, do Coletivo Papo Reto e do Voz das Comunidades. Eles se juntaram e montaram um gabinete de crise, que estão recebendo doações de todos os lugares, separando associações, movimentos, ONGs dentro do Complexo do Alemão, pessoas que fazem esse tipo de movimento, para poder estar fazendo essa distribuição, atendendo também. Também eu e o Ricardo e a Solange, junto com o Jacaré também, a gente montou a campanha Alemão Solidário, né? Recebemos ajuda, inclusive, do Gabinete de Crise do Complexo do Alemão, que colaboraram com a gente, com Cesta Básica, você mesmo, Valdec, colaborou com a gente, e várias outras pessoas, o vereador Raimon, várias outras pessoas fizeram colaboração com a gente, doações de cesta básica, mercadinho doou, doações em dinheiro que a gente reverteu para a cesta básica, fez prestação de conta. Então, assim, existe toda uma rede de colaboração. A gente recolhe essas doações e a gente vai até as famílias, identifica essas famílias, analisa a necessidade dessas famílias e faz essa distribuição. Gás, recurso para gás, para uma feira, para remédio, entendeu? Leite para criança, fralda. Então, assim, existe toda uma rede dentro do Complexo do Alemão, porque é nós por nós, porque o poder público não chega, o Estado não chega recurso, não chega ajuda, não chega informação, não chega comunicação, nada do poder público chega dentro das favelas, principalmente no Complexo Alemão. Então, assim, são nós mesmos, moradores locais, lideranças, movimentos coletivos, que se fazem presentes nesse momento de estar atendendo a nossa própria população favelada. Adriano Felício, volto para você, mas a Lidiane, o Adriano de Araújo e a Fabíola, falando de realidades específicas, diferentes, da Maré, do Alemão e da Baixada, revelaram um ponto de confluência, que é uma ausência do poder público, uma ausência quanto mais do poder público. Em Niterói, a pergunta que eu estava fazendo para você é que o enfrentamento é grande, a luta é grande, mas o movimento,
as iniciativas dos movimentos populares, dos movimentos comunitários, são menos penosas, porque tem contado com a boa parceria da Prefeitura. Eu queria que você falasse sobre isso. A Prefeitura tem agido muito de perto das comunidades, dos movimentos. Eu queria que você falasse um pouco qual tem sido a experiência do Morro da Penha na parceria com a Prefeitura de Niterói. Olha, eu estou ouvindo os amigos falando aqui a respeito da atuação do poder público em suas áreas e lamentando, e me sentindo assim, em outro país. Parece que o problema não é aqui, na mesma região, no mesmo estado. Porque em Niterói o enfrentamento dado pela Prefeitura tem sido brilhante, brilhante. Niterói sanitizou não só as comunidades, como as ruas de todo o município, distribuição de mais de 80 mil kits de higiene, onde tinha inclusive álcool gel, né, para a população. O trabalho que a associação fez, que as associações vêm fazendo, junto à federação e junto aos médicos de família de cada região, a gente foi levando de casa em casa, sem que ninguém tivesse a necessidade de sair de casa. Niterói, salvo engano, deputado, é o único município no Brasil que também ofereceu um auxílio emergencial para as famílias e que agora tem a notícia que foi publicada aqui, o prefeito estendeu o auxílio, salvo engano, até dezembro, para essas famílias de R$500. Além dos kits de higiene, Niterói agora implantou um sistema que vai dar a cesta básica para quem não teve nenhum tipo de acesso aos benefícios, aos programas sociais lançados pela prefeitura. Ou seja, o momento é crítico, o momento é muito difícil. Se você não tiver um mínimo de apoio do poder público, você não consegue fazer muita coisa. E assim, eu quero destacar, nossa, e parabenizar muito o trabalho que é feito pela galera ali que a Lidiane citou, lá na Maré. Nossa, eu fiquei apaixonado e quero trazer experiências para cá e poder compartilhar essa experiência que eu tenho com vocês também. Mas aqui em Niterói está sendo feito diferencial, porque o prefeito Rodrigo Neves e sua equipe, Axel Grael, eles têm sido de uma parceria imensa. E é uma das últimas... As máscaras, o Niterói o prefeito mandou fazer 1 milhão de máscaras. E a federação, eu fiquei com quase 50 mil máscaras para distribuir em 20 comunidades aqui e fui levar para os meus parceiros, né? A gente, diante dessa lógica da necessidade de ficar em casa, mas para salvar a vida a gente tem que se colocar lá, tem que ir a campo, tem que compartilhar a experiência, enfim. E vi os presidentes distribuindo as máscaras. Ou seja, em Niterói, o enfrentamento está sendo, eu estou vendo isso aqui, está sendo mais fácil, dada essa parceria, dado esse comprometimento que a Prefeitura de Niterói, o prefeito Rodrigo Neves, tem cuidado. Ainda tem uma questão importante. Niterói foi a primeira cidade, o primeiro município a ter um hospital de campanha. Ele arrendou um hospital de campanha, salvo engano, 148 leitos, né, que já está funcionando, que é o Hospital Oceânico. Então, eu, como niteróiense que sou, sinto um orgulho danado e gostaria muito que, sobretudo, esse desgoverno que a gente vem vendo. O meu xará falou ainda há pouco que ele vai fazer um discurso hoje ou amanhã sobre o relaxamento. Quando é que foi que ele fez discurso contrário? Ele faz esse discurso todo dia. Todo dia ele motiva a população a ir para a rua, todo dia ele quer cometer um genocídio. Não é possível, nós ultrapassamos 15 mil mortos no nosso país, e o presidente dizendo a todo momento que as pessoas têm que ir para a rua, que as pessoas têm que voltar à vida normal. Não dá, gente. É um momento que não dá. Eu estou aqui, quem conhece a gente ama as nossas comunidades, a gente faz um trabalho por amor. Estou morrendo de saudade de transitar pela minha comunidade, bater papo com os amigos, mas não dá. Não dá. Eu estou quase 40 dias sem ir na casa do meu pai, né, para protegê-lo. E o caso que eu acabei de citar para vocês aqui, uma senhora que está morta dentro de casa, o SAMU chegou ainda há pouco, já está fazendo a remoção. Eu não quero isso para as pessoas que eu conheço, e nem para quem eu não conheço. E você tem um desgoverno. Nossa, eu tenho que segurar a emoção, porque senão a gente comete aqui uns atos falhos. Mas aqui em Niterói a coisa está sendo mais fácil, de fato, deputado, devido a essa parceria com o prefeito Rodrigo Neves, que tem sido, de fato, um trabalho brilhante que ele está fazendo aqui. Lidiane, queria voltar para você, porque na Maré, salvo engano, você me corrija e traga o número exato, somando escolas estaduais e somando escolas municipais, são mais de 10 escolas funcionando na Maré, salvo engano. Queria que você desse esse número mais preciso. Não é? São 50 escolas. Mais 50 escolas, muito mais de 10. Então, assim, com o isolamento social,
e com as aulas presenciais suspensas, né? As crianças, esses adolescentes estão em casa, as mães cuidando da casa, em modo geral, recai sobre as mulheres grande parte da organização doméstica cotidiana, enfim, ainda é assim na sociedade brasileira, tentando correr atrás de renda. Os indicadores de violência doméstica contra a mulher têm aumentado no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro. A pandemia para as mulheres nas áreas populares é ainda maior, é um desafio ainda maior, Lívia. Com certeza, né? Eu acho que, primeiramente, a coisa do isolamento social, ele foi pensado pela classe média e para a classe média, né? Pensar em isolamento social em casas extremamente precárias como existem na Maré, a gente não tem uma lógica de isolamento, né? A casa nem sempre é um lugar de conforto para todo mundo, né? Deveria ser, mas não é. Então, pensar essa ideia de ficar em casa, por exemplo, aqui na Maré a gente tem uma dificuldade de acesso a sinal de internet e sinal de celular, inclusive. Então, tem áreas na Maré que não pega. Então, como é que se faz home office? Essa ideia de home office, né? Quem pode fazer home office? Quem pode fazer home office é uma classe muito específica, que não é a classe que vive aqui, que mora aqui na Maré. Então, eu acho que a partir daí você já percebe que é diferente. E aí eu acho que tem toda uma sobrecarga nas mulheres, né? Porque se ao longo do tempo, né, de alguma forma, essas mulheres estavam em outros espaços e às vezes dividiam também esses cuidados, né? Porque ou mal bem quando seu filho vai para a escola um tempo e fica lá, aqui na Maré, né? 90% das escolas são em horário integral. Você, né? Você está dividindo de alguma forma. Agora não, agora essa mulher que é chefe de família, né? E aí um dado importante, a gente, pelo Censo da Maré, a gente percebeu que mais de 40% dos domicílios da Maré eram chefiados unicamente por mulheres. Então, essas mulheres que traziam dinheiro para dentro de casa, cuidam dos filhos, cuidam da casa. Então, como é que você faz isso num período de pandemia que você não consegue trabalhar, né? Muito. A gente tem a grande maioria dos moradores da Maré trabalham no setor de serviços ou são autônomos. Então, essa mulher, por exemplo, não consegue fazer a faxina, essa mulher não consegue trabalhar nas lojas e ela não tem, e muitas vezes tem quem tinha a carteira assinada está com o contrato suspenso, está com a incerteza do que, quando e quanto vai receber, e ainda ter que conviver com essa ideia de ter uma casa, muitas vezes, muitas pessoas vivendo numa casa de 2, 3 cômodos. Então, eu acho que, como a gente vem falando, né? Como é que você pensa em processos de cuidado em saúde, né, de preservação, numa estrutura de sociedade tão desigual como a gente tem hoje? Adriano de Araújo, a Baixada Fluminense concentra alguns dos municípios mais populosos do estado, não é? E concentra também elevados indicadores de pobreza nesses municípios. Some-se a isso a ausência, em boa parte desses municípios, do poder público local. Pior, até, como você mencionou agora há pouco, autoridades municipais desorientando a população. Então, assim, queria perguntar a você o seguinte: como que nesse quadro a Baixada Fluminense concentra muitas das nossas preocupações, como São Gonçalo, por exemplo, enfim, como que você na Baixada, como que o Fórum Grita Baixada tem lidado com esse quadro? Que ações, que iniciativas, que movimentações o Fórum Grita Baixada tem feito para enfrentar esse contexto que na Baixada tem sido particularmente adverso? Olha o microfone, Adriano. O microfone. Eu acho que, em primeiro lugar, destacar que boa parte dos problemas que a Baixada Fluminense enfrentava continua enfrentando. Então, e nada mudou, né? Então, como eu já disse, o acesso à água, enfim, os hospitais que não funcionam, a violência, a gente continua, Queimados tem... O portal de Queimados tem noticiado casos de execuções diárias em Queimados.
a milícia continua funcionando, enfim, o dia a dia da Baixada, nesse aspecto, continua. Essa questão também do que a gente chama de ausência do poder público, embora a gente entenda o que isso significa, é como Fabiola disse de alguma forma, aliás, de alguma forma não, como a Fabiola disse, o Estado se faz presente sim, só que de uma outra forma, seja pela violência, seja pela ponta do fuzil, seja por essas operações que acabam resultando nessas mortes. Então, o Estado se faz sim presente, né? Quando o gestor público, por exemplo, minimiza os impactos dessa doença, ele está se fazendo presente de alguma forma. Agora, concretamente falando, o Fórum Grita Baixada teve que, obviamente, como todas as organizações, teve que mudar completamente a sua forma de funcionamento para poder dialogar e atender essa demanda que a gente tem observado, e nós fomos procurados pelo Viva Rio, que está desenvolvendo o projeto SOS Favelas. Então, com o Viva Rio, o Fórum Grita Baixada contribuiu na articulação de 47 núcleos na Baixada Fluminense, cada núcleo com a capacidade para cadastrar até 50 famílias, e essas 50 famílias vêm recebendo cestas de alimentação, que inclui não só produtos alimentícios, mas também materiais de limpeza e higiene. E agora, numa parceria com a Ticket, a empresa Ticket, a gente vai oferecer cartão, o Ticket Alimentação para essas famílias, para que elas possam, nos mercados que têm parceria com a Ticket, adquirir os produtos que essas famílias entenderem que é o que elas precisam nesse momento. Então, o Fórum Grita Baixada foi chamado a articular essa grande rede de 47 núcleos na Baixada Fluminense. A gente está presente em 11 núcleos, em 11 cidades da Baixada, atendendo a 47 núcleos, cada núcleo atendendo a 50 famílias. É o que a gente tem conseguido fazer, e também estamos tentando dialogar com os nossos apoiadores, parceiros, para que recursos dos projetos que nós temos atualmente possam ser utilizados, remanejados, para que a gente possa adquirir mais cestas para atender a outras famílias que não estão sendo contempladas por esses núcleos. Obrigado, Lidiane. Só para a gente assim, falar no mesmo diapasão, né, sobre o número de escolas que me perguntaram aqui, quando você fala de 50 escolas, porque assim, não apenas nos bairros Parque Maré, na Nova Maré, 50 escolas em todo o complexo da Maré, em todos os bairros. O conjunto de favelas da Maré são 16 favelas. Exatamente, então, exatamente. São 50 escolas, contando todas as favelas. E escolas que estão dentro do território, né? Não é na região, não é em Bom Sucesso. Perfeitamente. São 50 só na Maré. Exatamente. São 50 escolas municipais ou estaduais nas 16 favelas que integram o complexo. E aí eu queria perguntar para você, esclarecendo esse ponto, o seguinte, como que você está vendo, como que Redes da Maré, que também tem muita preocupação com o tema da educação, aliás, historicamente tem essa preocupação, desde a origem, com essa situação dos alunos sem as aulas presenciais, e muitas vezes eu percebo por parte da Secretaria de Educação do Estado alguma preocupação com validar calendário, validar carga horária, ano letivo. Essa preocupação agora não lhe parece inadequada? O mais importante neste momento é garantir que esses alunos mantenham algum vínculo com a escola, algum vínculo com o seu processo formativo, porque não vai dar para validar essas atividades feitas à distância, remotamente, como se elas fossem universais, porque muita gente não tem acesso. Isso vai aprofundar a desigualdade. Qual é o sentimento que você tem dessa experiência nas escolas que estão presentes no Complexo da Maré? Essa ideia eu acho super importante, eu acho que manter o vínculo do aluno com a escola, né, é um vínculo super importante para o desenvolvimento de qualquer criança e adolescente, mas pensar numa estrutura de aula à distância, né, de videoaulas, para a população da Maré é inviável, né? A gente já conversou, não tem sinal. As pessoas às vezes não têm celular, não têm computador, não têm sinal de internet. Isso é uma ideia para outras pessoas que vivem em outros lugares que não nas favelas. E eu acho que, além disso, uma preocupação que a gente tem muito grande, que essas videoaulas sejam contadas como
conteúdo dado, né? Então, esse processo de videoaula e de acesso online às aulas, ou seja, também aqui tem algumas escolas mandaram apostilas também. Isso não pode substituir a aula. Não existe, e nem pode existir ensino à distância. No Brasil ainda mais para criança, não poderia existir para criança e adolescente. Então, essa é para a gente, qualquer possibilidade de ensino à distância, ou que esse conteúdo seja entendido como conteúdo finalizado, é um absurdo. Assim como, por exemplo, a tentativa de manutenção do Enem é inviável, né, no contexto da pandemia que a gente está vivendo hoje. Adriano Felício, queria chamar você de volta para o nosso papo aqui, porque na fala anterior você ressaltou as parcerias dos movimentos populares, comunitários de Niterói com a prefeitura. Mas no caso do movimento comunitário, eu queria que você falasse mais sobre isso agora, por favor. No caso do movimento comunitário, tem uma federação em Niterói, que você citou rapidamente, a FANIT, que é muito atuante, né, que dialoga muito com as associações de moradores. Nós recebemos aqui, há 2 semanas, o Manuel Amâncio, que é o presidente da FANIT. Queria que você falasse um pouco da organização do próprio movimento comunitário. Uma coisa é a parceria com a prefeitura, que é muito importante, você ressaltou. Uma outra coisa é a própria organização do movimento comunitário, em associações, numa federação. Fala um pouco sobre isso para nós e como que isso hoje faz a diferença no enfrentamento à pandemia. Então, eu sou diretor jurídico dessa federação, da FANIT, né? A convite do presidente Manuel Amâncio. A gente passou por um processo de eleição agora, temos o vice-presidente lá, o Fabrício, também tem o Otávio, diversas pessoas que são muito atuantes. E a gente tem uma organização, como não poderia deixar de ser, muito democrática, né? A gente está sempre em contato constante com as lideranças comunitárias da cidade, sempre consultando, sempre decidindo junto com eles e sempre nos auxiliando, né? Então, essa parceria que é feita da prefeitura com a federação é no sentido de atender a essas associações, a essas lideranças. E fica muito fácil. A federação também lançou uma campanha de arrecadação de cestas básicas, que a gente conseguiu, lamentavelmente, um número muito pequeno para grandes necessidades que se tem, onde a gente conseguiu arrecadar algo em torno de 30, 40 cestas básicas no primeiro momento. E as lideranças, elas também vão se articulando. Elas pegam todo esse aprendizado, toda essa experiência que a federação passa para eles, e eles vão se articulando. Então, por exemplo, eu aqui, de modo direto, juntamente com empresas que comercializam internet na comunidade, com 2 igrejas, e ontem com o pessoal do Grupo Intimista, a gente conseguiu arrecadar 120 cestas básicas e repassar a moradores que necessitam, né, de alimento e não tiveram acesso a alguns benefícios aí, né, dados pelos governos. E as lideranças comunitárias atuam dessa forma também, e a gente troca. Eu peguei algumas cestas aqui, levei para uns amigos em outras regiões, e outros amigos não pegam cestas que eles ganham e vão levando para outras regiões. Então, a gente fica se articulando a todo momento no sentido de poder diminuir, né, essa desigualdade, essa necessidade de alimentação que as pessoas têm, né? E a gente vai trabalhando nesse sentido. Nós somos um grupo muito organizado, usamos as redes sociais, usamos o próprio WhatsApp, enfim, outras ferramentas de comunicação para que a gente possa estar sempre conversando e sempre falando. Ontem terminamos uma ação de colocar cerca de 200 faixas nas comunidades, pedindo para a população ficar em casa, mais uma ação do governo municipal na cidade, e levada para a federação, e a federação distribuiu isso para os líderes comunitários, já estão todas as faixas já postas no local. Ou seja, a gente está sempre em parceria, sempre pronto. Deputado, eu queria me permitir, um amigo, ainda há pouco, ele botou um comentário aqui, o José Ricardo, lá de São Gonçalo, quero mandar um abraço para ele, falando de São Gonçalo, também, se eu citou ainda há pouco, é uma preocupação nossa, né? A gente entende como fundamental a ação do poder público, fundamental, sobretudo quando ele vai para as redes, para a televisão, fazer qualquer tipo de comentário. Mas a gente também tem que entender qual é o papel da população diante dessa pandemia. Será que é porque alguém fala que eu devo ir para a rua, que eu devo ir para a rua? O que eu penso sobre isso propriamente? Né? Eu acho que, dadas algumas regiões, aqui mesmo na minha comunidade, tem uma galera que está muito, muito, muito ao nosso lado, ajudando a gente, mas tem uma galera mínima que ainda insiste em fazer aquela resenhazinha
de estar se reunindo não sei aonde. Qual o papel da população? A população também tem que ter essa visão de que ela está se colocando em risco. E, se, de repente, a garotada mais nova, que a gente imagina, deve estar muito ruim ser jovem nesse momento de pandemia. O jovem ele é cheio de ritmo, cheio de vontade, e agora tem que ficar dentro de casa. Isso é muito complicado para o jovem. Mas ele precisa ter a compreensão de que ele precisa ter o zelo com ele, com o familiar dele, com os amigos dele. Porque também não dá só para a gente ficar só contando com o poder público. Porque o poder público, historicamente, ele é um tanto ausente. Né? A gente tem aí ressalvas. O próprio deputado Valdec é atuante com a gente, está sempre articulando, está sempre ajudando, e o prefeito de Niterói e outras figuras mais. Mas e a gente, enquanto cidadão, enquanto pessoas? Qual é o nosso papel? Como é que a gente deve se comportar diante disso tudo? É só esperar vir do poder público? Nos cabe também as nossas ações. E aí eu fico à vontade para falar isso, porque eu ouvi aqui inúmeras ações tomadas pelos companheiros aqui, algumas nossas também, mas eu falo propriamente daqueles que não têm uma ligação direta com a sociedade civil organizada, né? O cara que mora na comunidade e que está aquém disso tudo, qual é o papel dele? Ele também tem que participar, ele também tem que colaborar, né? É isso aí, Adriano Felício. Na semana passada nós tivemos aqui o Derek, liderança do Morro do Feijão em São Gonçalo, que trouxe muitas experiências e muitos desafios, né, que estão sendo enfrentados e vividos com sofrimento pelo povo de São Gonçalo, sobretudo nas áreas populares. Fabíola, durante a nossa conversa aqui, o Sérgio Ricardo e a Dada Fernandes fizeram menção a uma situação específica no Jacarezinho, mas que não é só do Jacarezinho, de como que o isolamento social não está acontecendo, não é? As atividades comerciais estão funcionando, sem uso de máscara, sem álcool gel. Queria que a Fabíola... perdemos a Fabíola de novo. Ela vai voltar. Porque um dos desafios tem sido esse, nas áreas populares, segurar o isolamento social, né? Garantir o isolamento social. E o Sérgio Ricardo e a Dadá. Fala sobre isso, Fabíola. A gente não quer perder você não, hein, Fabíola? Fica com a gente aqui. Você ouviu? Tá ouvindo, Fabíola? Tá ouvindo a gente? Fabíola nos ouve? Fala sobre isso, Fabíola. A gente não quer perder você não, hein, Fabíola? Eu tô tentando me segurar, mas tá difícil. Meu Wi-Fi caiu. Meus dados eu ouvi porque eu tô com o computador ligado também. Tá ouvindo a gente? Eu tô atrasada. Meu tempo tá atrasado, mas eu tô ouvindo. Eu tô tentando me segurar, mas tá difícil. Meu Wi-Fi caiu. Meus dados eu ouvi porque eu tô com o computador ligado também. Então, olha só, um pouquinho de paciência, porque meu tempo tá atrasado aqui, tá? Por causa da minha internet, que eu tô nos dados do telefone, porque meu Wi-Fi caiu. Então, a gente fez algumas ações com o Serginho também lá no Jacarezinho, com a parceria da Viva Rio, como os companheiros citaram aí, em relação à Viva Rio. A Dadá também, a Dadá é uma amiga minha, a gente tem conversado bastante também sobre a situação, as dificuldades do isolamento. Aqui no Complexo Alemão, essa situação está um pouco melhor, acho que a consciência está começando a chegar e o pessoal está começando a limitar as entradas das pessoas dentro dos comércios com máscara e tudo isso. A dificuldade muito grande é porque existem muitas igrejas evangélicas dentro das comunidades. O microfone, Valdec, senão a gente não te escuta. Adriano de Araújo queria voltar para a Baixada enquanto a Fabíola... Olha, a Fabíola voltou. Vamos lá, Fabíola. O microfone, Valdec, senão a gente não te escuta. Adriano de Araújo queria voltar... Eu acho que a Fabíola está um pouco travada lá. Vamos ver se ela consegue voltar. Quando ela voltar, ela espera um pouquinho. Adriano de Araújo, vamos voltar à Baixada. Eu queria perguntar para você quais são as melhores alternativas hoje para a população da Baixada com sintomas de Covid acentuados. Elas procuram unidade de saúde na Baixada, Adriano. Eu queria perguntar para você quais são as melhores alternativas hoje
para a população da Baixada com sintomas de Covid acentuados? Tá. Autoridade de saúde da Baixada. Queria perguntar para você quais são as melhores... Tá escutando? Porque tá dando um eco no áudio, então, enfim. A sua pergunta, Valdec, é importante porque faz a gente lembrar, primeiro assim, o hospital de Nova Iguaçu, que é uma das grandes conhecido como Hospital da Posse, que é uma das principais referências da Baixada Fluminense, já está com a capacidade de atendimento extremamente limitada, e a gente tem um problema muito sério, que deveria ter sido já inaugurado, o hospital de campanha a ser situado no bairro do Aeroclube Nova Iguaçu, para atender. Esse hospital de campanha já foi atrasado 2 vezes o lançamento, e agora a gente tem a notícia do envolvimento dos problemas que a organização IABAS vem apresentando, tanto no hospital de campanha do Maracanã. Hoje, no RJTV da Globo, noticiou que aparelhos de respiradores teriam sido retirados do hospital de campanha do Maracanã para a inauguração do de São Gonçalo amanhã. Então, isso é extremamente problemático. E o de Nova Iguaçu ainda não foi lançado. O de Nova Iguaçu ainda não foi lançado e precisava ser lançado. E o IABAS também é a mesma organização responsável. Em última instância, quem é responsável é o governo do Estado. Então, eu até aproveito essa oportunidade, deputado, para que essa situação do Hospital de Campanha de Nova Iguaçu venha receber a atenção dos parlamentares, venha receber, de fato, a atenção do governador, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas não estão tendo atendimento, pessoas muito próximas da gente, como a Luciane Silva, por exemplo, da Rede de Mães, teve Covid, precisou ser internada, teve que voltar para casa, passou mal, voltou novamente para uma unidade de pronto atendimento, que não tem todas as estruturas para atender casos graves. Pessoas muito próximas da gente já adoeceram de Covid. E se os números de Nova Iguaçu não param de aumentar, como os de São João de Meriti, de Mesquita, Queimados, então se esse hospital de campanha não vier a funcionar o mais rápido possível, nós com certeza, infelizmente, vamos ter uma explosão de óbitos aqui na Baixada Fluminense. Então isso é uma situação de grave emergência e o governo do Estado precisa se responsabilizar. Não dá para só jogar. A gente entende que se o IABAS está como organização contratada, tem a sua responsabilidade. Mas, em última instância, isso é uma responsabilidade do governo do Estado. Né? Então, o governador Whitson precisa responder de forma objetiva à situação do hospital de campanha de Nova Iguaçu, que ainda não foi lançado. Fora isso, o que a gente está tendo são as unidades de pronto atendimento, que os profissionais de saúde já relataram diversas vezes, não têm os equipamentos de proteção individual suficientes para o atendimento e muitas pessoas sequer estão sendo atendidas. Adriano de Araújo, você tem razão. Essa situação dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro estão virando um pesadelo. É assustador o conjunto de denúncias que começam a surgir de várias formas, de vários aspectos envolvendo esse hospital de campanha. Mas eu queria chamar a Fabiola novamente. Fabiola parece que agora está estabilizada aqui conosco. Você estava falando que parece que no Alemão a situação de isolamento social está melhorando um pouco, porque a gente começou falando como no Jacarezinho, o Sérgio Ricardo, o Serginho, a Dadá, manifestaram preocupações aqui com a falta de isolamento social no Jacarezinho. Você acha que no Alemão essa situação está melhorando um pouco? Então, eu tenho conversado com os companheiros, tanto do Jacarezinho e como tenho presenciado aqui no Alemão, mas tenho acompanhado também a situação do Jacarezinho bem de perto. Além das ações também que o Serginho fez lá em relação à cesta básica, junto com a associação e o pessoal da Viva Rio, que deu uma ajuda maneira para a gente lá, tem essa questão do isolamento social, que lá ainda tem uma dificuldade muito grande. Eu acho que pela força da igreja evangélica dentro da favela, e especificamente do Jacarezinho, a gente está com esse problema, as pessoas não estão acreditando muito, tem muita essa linha bolsonarista, como eu falei anteriormente, a maioria das pessoas na favela votaram no Bolsonaro com aqueles discursos que eu vou salvar a pátria, entendeu? Então, assim, se iludiram com isso através das fake news, e a gente fica nessa situação, da dificuldade de praticar isolamento social, do uso de máscara, enfim, tudo isso.
aqui no Alemão, pelo menos os comerciantes, alguns estão trabalhando meia porta, não pode ficar, pega, leva para casa, não pode consumir no local, mas isso começou uns 2 dias, mais ou menos, entendeu? Hoje, na Nova Brasília, a loteria já tinha demarcação no chão para fazer os pagamentos, as pessoas estavam controlando a entrada das pessoas dentro dos estabelecimentos, só podia entrar de máscara, a maioria dos comércios realmente fechados. Então, assim, essa situação aqui no Complexo do Alemão já está, nesses últimos dias, melhorando, mas no Jacarezinho ainda é muito grande. O discurso do Bolsonaro de que tem que trabalhar, de que tem que ir para a rua, que é só uma gripezinha, isso está dificultando imensamente a conscientização das pessoas dentro das favelas. Principalmente porque, assim, como o poder público não chega com nada, não chega com educação, não chega com nenhum suporte, só vê a gente através do fuzil, fica difícil, entendeu? Quando você vê o líder da nação indo para a televisão, para as redes de televisão, e dizer que, olha, tá tudo certo, vai para casa, 70% vai pegar, vai ter gente que vai morrer, mas e daí? Sabe? Então, assim, é um discurso genocida, que faz a gente ter uma dificuldade muito grande, porque, assim, com o apoio das igrejas evangélicas, a maioria delas, não são todas, tá? Vou frisar que não é um preconceito contra a igreja evangélica, mas muitos pastores têm esse discurso bolsonarista e que dificulta todo esse trabalho, toda essa conscientização do uso de máscara, do isolamento social, do distanciamento, entendeu? Então, assim, a gente está passando a questão da comunicação, da informação, levar a informação para a favela do que é o Covid, de como isso realmente está acontecendo, assim, é uma coisa de extrema importância. E, mais uma vez, a gente está largado, entendeu? A ausência do poder público, que a gente já enfrenta isso há décadas, entendeu? Hoje se faz valer ainda mais, entendeu? A discrepância entre o tratamento de Zona Sul, a gente deu o exemplo aí de Niterói, como a prefeitura de Niterói está agindo. A Columbe veio aqui, passou um sabãozinho em alguns lugares e se mandou, foi embora, entendeu? O Alemão é uma favela gigantesca, um complexo de favela gigante. Existem becos e vielas, assim, barracos de madeira, assim, coisas que, assim, você não acredita ainda que isso possa existir, mas existe. E não chega, e não vai chegar. Então, se não houver realmente um grande empenho do governo do Estado, da prefeitura, uma mudança radical de comportamento do governo federal em relação à conscientização, em relação a salvar vidas, a gente vai viver aí uma catástrofe, assim, gigantesca. Lidiane, eu queria chamar você de volta para a conversa sobre 2 pontos. Você coloca para nós, pensando o Complexo da Maré, das suas 16 favelas, como está a situação do isolamento social na Maré e também quando alguém, um morador, enfim, sente os sintomas de maneira mais intensa, quer procurar o hospital, quais são as melhores alternativas? Ele procura quem? Ele vai para que hospital? Então, Valdec, eu acho que aqui na Maré está bem parecido, como Adriano trouxe e Fabíola. Eu acho que uma coisa que é importante a gente refletir é porque a população de favela e periferia não respeita o isolamento, né? Eu acho que às vezes a gente tende a individualizar e achar que é um problema, uma falta de consciência da pessoa, mas eu acho que essas pessoas, ao longo das suas vidas, não tiveram suas vidas valorizadas, né? Então, o limite do direito à vida, né, nas favelas e periferias, acontece de maneira diferente, né? Então, a preservação da vida, ficar em casa hoje é preservar a vida, mas essas pessoas não têm a vida preservada no seu cotidiano, né? Seja pela ausência de uma política de saúde, de educação, ou com a segurança pública que atua da forma como atua nas favelas. Eu acho que e aí eu acho que a gente percebeu que tinham muito isso, festas, resenhas, mas que o decreto aqui no Rio, né? A gente teve um decreto tem 2 dias, que teve um foco específico para as favelas, para os comércios de favelas, e isso eu acho que ajudou bastante a retroceder a galera na rua. Então, e aí eu acho que sobre os sintomas de Covid, coisa que a gente tem observado nos atendimentos que a gente tem feito aqui na Redes da Maré, é que
existe uma primeira orientação de fique em casa, se os seus sintomas forem leves, fique em casa, se cuide em casa e se agravar. E aí o que acontece é que as pessoas estão procurando ajuda médica já quando estão no limite. E isso é muito grave, né? Então, as pessoas, quando vão às unidades básicas de saúde, elas já estão precisando de internação. A unidade básica já não dá conta, né? Aqui na Maré a gente tem uma unidade de pronto atendimento. A pessoa, às vezes, já entra entubando, né? Entra para o CTI, ela nem passa por um processo de uma internação de leito. Então, a UPA da Maré aqui, né, que é a única unidade de urgência que atende o território, ela está estrangulada, ela já é estrangulada cotidianamente, eu acho que também é uma coisa, né? As unidades de emergência e urgência já estão estranguladas, né? Já não tem vagas de CTI, UTI há muito tempo no Rio de Janeiro, e isso vai se agravando com o processo. Então, as pessoas estão ficando em casa, quando elas vão, elas estão praticamente morrendo. Então, a gente vem conversando muito com a coordenadoria da área de saúde daqui da área da Maré sobre essas orientações, né? Como é que a gente repensa essas orientações, porque quando o corpo pobre, negro, favelado vai procurar essas unidades, ele não tem um atendimento de imediato, como acontece, por exemplo, no hospital privado. Então, essas pessoas precisam ser monitoradas, né? Elas precisam ser acompanhadas por um corpo médico, inclusive quem está com sintoma leve dentro de casa. Adriano Felício, eu queria pontuar uma questão com você. Não faz muito tempo, a luta do povo aí da Ponta da Areia, do Morro da Penha, conquistou uma unidade do Programa Médico de Família em Niterói. O Programa Médico de Família se ampliou muito na cidade de Niterói, hoje cobre quase 100% das áreas populares da cidade. Então, assim, já havia uma atenção primária em andamento. Isso ajuda a prevenir também, né, Adriano Felício? Ajuda a deixar a população um pouco mais preparada para enfrentar esse tipo de situação grave que está acontecendo agora. Você acha isso? Sem sombra de dúvida. O Programa Médico de Família, ele começou amplamente estendido no município. Hoje, estamos próximos de 90% aí das regiões a ser atendida com o projeto médico de família, onde tem profissionais extremamente dedicados, uma equipe totalmente disponível. Ainda há pouco, quando eu tive a notícia, eu liguei para a coordenadora aqui da região, ela prontamente atendeu. Enfim, a articulação que há, o movimento que há, isso é muito importante, sempre que pode. Agora, nesse momento de pandemia, não, de isolamento, não, mas em outros momentos, estava sempre realizando reuniões com os moradores, sempre passando notícias adiante. A associação de moradores e a equipe do médico de família tem um contato muito próximo, muito perto, que facilita muito o trabalho da distribuição dos kits de higiene, que deveria ser feito que foi feito pelos médicos de família das regiões, com auxílio das associações. Foi muito importante que eles tenham um cadastro, tenham uma visão das famílias que de fato precisam. Enfim, isso tudo ajuda muito, deputado. O nosso médico de família aqui na Ponta da Areia, ele é novinho, talvez seja o mais novo da rede, tem apenas 2 anos e meio, uma luta árdua, uma luta muito difícil. Me recordo, deputado, que naquele 7º Congresso da Saúde, realizado aqui no município, eu tinha acabado de voltar para a Associação de Moradores e fui lá fazer coro para que a gente pudesse ter um médico de família aqui. Em seguida, diante de outras ações, de outros setores, de outras pessoas também, o médico de família veio para o nosso bairro e a gente ganha muito com isso, muito mesmo, sabe? O trabalho que é feito aqui é um trabalho muito importante e ajuda muito a população. Queria aproveitar para mandar um abraço para Maria Célia Vasconcelos, que foi secretária de Saúde da Boa Escola do Rio de Janeiro e do Brasil, e uma das protagonistas do Médico de Família em Niterói. Adriano de Araújo. Deputado, se me permite, eu acabei cometendo uma falha aqui, eu falei da equipe, mas a Maria, deputado, eu vou parafrasear o senhor, a Maria é um ponto cintilante no meu coração. Que bom. Ela é de um carinho, uma pessoa maravilhosa, muito atenciosa. Esses dias a gente, nessa luta aí de combate ao Covid, o nosso companheiro Paulo, lá do Viradouro, acabou sendo acometido, certamente, por estar distribuindo máscara, por estar na luta para defender sua comunidade, mas graças a Deus está bem,
já está recuperado. E a gente, nesses encontros que a gente faz para distribuir material, eu tive um contato com ele, e ela preocupada comigo, a própria Maria me ligou, Adriano, vai lá fazer o exame, fiz o exame, deu negativo, está tudo certinho. Maria, estamos bem, um beijão, Maria. Muito bom. Adriano de Araújo, a Lidiane agora há pouco falou uma coisa que me parece muito importante, que um dos aspectos que dificultam, digamos, o cumprimento das medidas de isolamento social nesses territórios mais periféricos, é que, historicamente, né, ali a vida, a preservação da vida, parece que não prevaleceu como um valor. Né? A forma pela qual o próprio Estado, o próprio poder público, foi negligente com as vidas dessas pessoas, com gerações de vidas, parece que plantou essa semente ruim, essa semente danificada, de que a vida, assim, a preservação da vida não é algo assim tão consolidado como um valor. O Gessé Dutra comentando aqui conosco agora há pouco, o Gessé é nosso companheiro de São João de Meriti, um ativista, um militante, mencionou que em São João de Meriti, sobretudo nos bairros periféricos, pessoas continuam colocando cadeiras na calçada, se aglomerando, conversando, os bares estão lotados, sobretudo nos dias, final de semana, dias mais ensolarados, o presidente da República dando diariamente um exemplo negativo, desqualificando as medidas de isolamento social. Como que o Fórum Grita Baixada pode ajudar as populações, pode ajudar a orientar, pode fazer essa luta contra-hegemônica? É uma verdadeira luta contra-hegemônica para garantir que as pessoas se conscientizem sobre a importância do isolamento social. Bom, Waldeck, essa é uma pergunta difícil, de certa forma, porque, como você muito bem disse, a gente costuma dizer que a Baixada Fluminense ela não é violenta, ela é violentada. Né? A população da Baixada Fluminense, eu nasci em Nova Iguaçu, eu moro na Baixada Fluminense, enfim, desde o meu nascimento, e a imagem que a gente tem da Baixada Fluminense é de um povo que gosta da sua terra, mas também é um povo que foi convivendo com essa política de extermínio, seja dos esquadrões da morte, seja dos grupos de extermínio, da milícia, e sempre com a presença do poder público de alguma forma envolvido nesse processo. A Baixada Fluminense é uma região majoritariamente negra e nordestina, então tem esse caldo cultural extremamente rico, né? Então a Baixada Fluminense tem uma potencialidade muito grande, vide o número de cineclubes, de organizações sociais. As primeiras experiências de pré-vestibular comunitários para negros e carentes surgiu na Baixada Fluminense, o Clube de Mães. Então, a Baixada Fluminense tem uma história riquíssima, inclusive de oposição sindical, de movimentos sociais, associação de moradores. Só que eu peguei aqui os números, por exemplo, de óbitos de Niterói, de ontem, são 45 óbitos. Na cidade de Niterói, os dados de ontem. Duque de Caxias tem 136 óbitos. Nova Iguaçu, 84 óbitos de Covid. São João de Meriti, 43 óbitos. São João de Meriti tem basicamente os mesmos números de mortos de Niterói. Nova Iguaçu, praticamente o dobro, e Duque de Caxias, esse número de 136 óbitos. O que o Fórum Grita Baixada tem feito é contribuir na articulação das famílias para que elas possam acessar imediatamente as cestas, né, e os produtos de limpeza e higiene, porque a gente observou de forma muito nítida que a sociedade civil se mobilizou muito mais rapidamente do que o próprio poder público para atender essas famílias. A gente vê até agora o governo federal batendo cabeça para a questão do auxílio emergencial, que de emergencial não tem nada. Existem algumas iniciativas que as escolas estaduais estariam distribuindo cestas de alimentação para os estudantes. Muitos municípios sequer isso chegou. Então a gente vê o poder público totalmente perdido e batendo cabeça para atender a população. Só que, como Fórum Grita Baixada, nós somos muito limitados para ter um efeito de poder, enfim, com a comunicação, chegar a toda a população. Quem tem essa responsabilidade maior e fundamental é o poder público. É o poder público que poderia usar os meios de comunicação para fazer campanhas, é o poder público que, através de seus agentes, a gente vê, por exemplo, Centro de Nova Iguaçu. Existe uma limitação para que somente o comércio essencial funcione. O não essencial não deveria estar funcionando.
A gente vê o Guarda Presente, por exemplo, Segurança Presente, que é um programa do governo do estado em parceria com o de Nova Iguaçu, passando pelas ruas e muitos mercados não essenciais funcionando. Então, onde que está a responsabilidade do poder público nesse sentido, né? As filas que se formaram, por exemplo, para recebimento de seguro emergencial da Caixa Econômica Federal. Milhares de pessoas reunidas ali, idosos, isso não só na Baixada Fluminense, enquanto em vários municípios, e o poder público simplesmente, o poder público municipal simplesmente observando. Então, isso nos causa uma temeridade muito grande, né? A gente vê a população totalmente perdida no meio desse discurso, a gente vê as pessoas transformando esse embate todo sobre a Covid como se fosse uma questão puramente de disputa política, se o presidente está certo, se é o governador do Rio que está certo, se é o prefeito que está certo. E conforme as pessoas vêm observando parentes seus adoecendo ou, infelizmente, morrendo, aí começam a observar que, de fato, isso não é uma simples gripe. Então, a gente vê, por exemplo, aqui em Mesquita, a coisa de 3 semanas atrás, a gente não via praticamente quase ninguém de máscara. Hoje, a gente já observa uma grande quantidade de pessoas usando máscaras, mas a gente também tem observado algumas pessoas minimizando esses riscos. Então, a gente aproveita sempre essas oportunidades para realmente chamar a atenção das pessoas, dos pais de família, dos jovens. Essa é uma doença extremamente séria, as pessoas estão morrendo, os hospitais não têm condições de atender essa população que vem tendo uma situação mais grave, então é preciso que realmente as pessoas tenham a responsabilidade, que o poder público também tem a sua responsabilidade de convencer a população. É claro que a gente está lutando contra a maré quando a gente tem um presidente nesse desgoverno falando as atrocidades que ele fala todos os dias, né? Isso realmente, como já se disse, a gente não tem somente o coronavírus para enfrentar, a gente também tem um presidente da República que vem fazendo um desserviço à nação. Infelizmente, isso ocorre. Mas eu quero lembrar que eu não quero esquecer a responsabilidade do governador do estado e da responsabilidade dos prefeitos. Muitos também acabaram tirando o corpo fora, achando que isso é uma responsabilidade somente do governo federal ou do governo estadual, e muito pouco fizeram, né? E agora a gente tem a Baixada Fluminense aí com um grande número de óbitos. Então, vereadores, prefeitos, secretários têm uma grande responsabilidade também no enfrentamento dessa pandemia aqui na Baixada Fluminense. Fabiola, aproveitando a sua estabilidade aqui conosco, né? Essa conectividade agora está padrão. Queria que você falasse um pouco das demandas de atendimento na UPA do Alemão. Essa semana, agora de terça para quarta-feira, de madrugada, eu recebi um contato e tentei ajudar a intermediar uma situação lá na UPA do Alemão. A UPA do Alemão é para onde as pessoas vão em primeiro lugar quando tem os sintomas mais graves. Como é que está? Para onde as pessoas estão indo? Estão procurando que unidade de saúde, além da UPA? Então, aqui a gente tem a UPA do Complexo do Alemão, que na verdade eu moro aqui do lado da UPA, e também a gente tem mais próximo o Hospital Getúlio Vargas, né, que é assim, são o que mais recorre, as pessoas de imediato recorrem à UPA ou Hospital Getúlio Vargas. E a gente tem aqui bem próximo também uma unidade chamada que é Pan Rodolfo Rocco, que é o antigo Pan de Del Castilho, que é uma unidade que tem uma estrutura fantástica, mas é abandonada pelo poder público, entendeu? Lá tem leito, tem espaço, o Crivella resolveu colocar um tomógrafo do lado de fora da unidade, e lá seria estruturado com insumos, com recursos humanos, um lugar que assim, ia ser primordial para atender a população nessa área. Conseguiria desafogar um pouco a UPA e dar um suporte também para o Getúlio Vargas. A gente passa aqui para a questão, justamente essa questão que os companheiros já falaram. Muitas pessoas, como a Lidiane bem falou, assim, você está no início dos seus sintomas, você não está muito grave, então você fica em casa. Aí só vai procurar atendimento quando você já está com falta de ar, quando a tua febre já está 5 dias que não vai embora, e aí você precisa ser entubado, e aí você precisa ficar internado, e aí vai correr atrás de leito, e o hospital de campanha não tem vaga para todo mundo, não funciona,
respirador, eu não preciso nem comentar, né? O que aconteceu com os respiradores no Rio de Janeiro. Um verdadeiro escárnio com a nossa cara. Então, assim, a gente passa por todo esse tipo de dificuldade. Muitas vezes, recebi denúncias no início de que faltavam insumos, às vezes não tinha álcool em gel, não tinha sabonete líquido no banheiro dos pacientes que estavam ali esperando atendimento, esperando passar por triagem, esperando para ir consultório, para lavar as mãos. Então, assim, queria perguntar uma coisa, porque eu não entendi bem. Afinal de contas, o Rodolfo Rocco, que é uma unidade municipal, ele não está funcionando? Ele não está funcionando? Como é que é isso? Então, ele está funcionando de forma precária, ela funciona a parte psiquiátrica, psicológica, a emergência lá, os médicos, na verdade, fazem o que podem, como dá, mas estrutura para atendimento de Covid eles não têm nenhuma, entendeu? Aí o Crivella foi lá, dias atrás, fez um videozinho, postou que vai estar instalando um tomógrafo na área externa, montou uma estrutura para instalar um tomógrafo na área externa. Só que aí você instalou um tomógrafo ali no Pães del Castilho, que até tem estrutura para isso. Mas aí depois, e você vai ter que ser transferido para o Getúlio Vargas, você vai ter que procurar uma outra unidade de atendimento, porque existem leitos dentro do Rodolfo Rocco vazios. Existe uma capacidade ali, lá já foi muito bom, há muitos anos atrás. Era ambulatorial, tinha a parte ambulatorial e tinha a parte da emergência. Então, assim, dá para fazer um atendimento, transformar todas aquelas alas, cada ala ali deve ter o quê? 8, 10 consultórios que podem ser transformados em leitos, facilmente transformados em leitos, entendeu? Para atendimento do pessoal de Covid, com respiradores, inclusive. Ali tem capacidade para isso, entendeu? Mas não é feito. Está abandonado, está largado. O poder público não se manifesta em relação ao plano Rodolfo Rocco, que nesse momento seria assim, primordial para poder dar uma atenção mais a essa área, até porque os hospitais de campanha que são longe. Até chegar, até atravessar, é muito complicado. A gente vive uma situação muito complicada. E o Pão Rodolfo Rocco é uma questão que já vem assim, na minha cabeça há muito tempo, que acho que deveria ter uma batalha em relação ao Pão Rodolfo Rocco numa estrutura para poder fazer um atendimento melhorado ali, porque tem capacidade para isso, para dar o suporte. Tanto aqui para a UPA, quanto para o Getúlio Vargas, que aqui nas redondezas são os hospitais que são a UPA, que é o pronto atendimento, e o Getúlio Vargas, que é o mais procurado de imediato aqui, e depois, então, o Salgado Filho no Meia. Pessoal, nós vamos fazer agora uma última rodada. Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo, e quando vocês responderem, vocês aproveitam para fazer já as considerações finais. E a pergunta é a seguinte, na verdade é uma reflexão. Conversei, tem 4, 5 dias com ele por WhatsApp, me refiro ao professor Boaventura Souza Santos, que escreveu um livro interessante chamado A Cruel Pedagogia do Vírus. E num dado momento, o Boaventura fala algo assim, olha, a pandemia é pan no sentido de universal, mas não é cega. Ou seja, pouco a pouco vai ficando claro, em toda parte, que as populações mais vulneráveis, que já estavam desprotegidas, né, são as que mais morrem, são as que mais sofrem, são as que mais são infectadas. Então, eu queria que vocês assim, reagissem um pouco a essa reflexão do Boaventura Souza Santos. Quer dizer, a pandemia, ela, embora todo mundo esteja sujeito à contaminação, é lógico, todos têm que se prevenir, todos têm que se proteger, mas efetivamente, pessoas que moram em condições insalubres, pessoas que já não têm proteção social nenhuma, pessoas que já tinham um histórico de desatenção na área de saúde, vão ficando cada vez mais vulnerabilizadas. Então, eu queria que vocês terminassem comentando, não respondendo, mas comentando essa fala do Boaventura e também fazendo as suas despedidas. Vou começar pela Lidiane. Bom, é isso. Acho que a gente passou, né, agora quase no nosso bate-papo falando sobre essas desigualdades, né? Então, isso para a gente é muito claro, muito objetivo. Isso a gente vive há muito tempo no nosso cotidiano, mas que agora fica muito mais evidente, né? Se você olhar, né, o perfil dos mortos, se a gente fosse fazer essa ideia do grupo de risco, quem é grupo de risco, a gente tem falado muito isso aqui na Maré.
O grupo de risco é quem está aqui, que não vai ter acesso à testagem, quem está aqui, que não vai ter acesso à internação, à leite no CTI, quem não tem direito a um monitoramento da sua situação de saúde. Então, e isso no limite da vida das pessoas, que é muito grave, né? Então, eu acho que fica um pouco a reflexão, eu acho que desse momento, o quanto que as desigualdades, né, são cruéis, né, a gente sabe muito bem, mas eu acho que isso fica muito mais claro para a sociedade de uma maneira geral, né? Eu espero que as pessoas não só se sensibilizem nesse momento, mas também reconheçam e lutem para minimizar, diminuir as desigualdades desse país, que são absurdas, né? Então, eu queria agradecer a equipe do Valdec também pelo convite, a Redes da Maré, agradecer a todo mundo que está assistindo, também nos colocar à disposição. Quem quiser mais informações sobre a campanha, a gente tem uma campanha que se chama Maré Diz Não ao Coronavírus, que está no site da Redes da Maré, que é o www.redesdamaré.org.br. Lá vocês encontram todas as informações da campanha, a gente faz prestação de contas semanais. Então, quem quiser sugerir alguma coisa, contribuir, é só entrar no site, tá bom? Obrigada. Obrigado, Lidiane. Adriano Felício, a corda acaba arrebentando no lado mais fraco mesmo, né, Adriano Felício? O povo mais pobre, o povo mais desprotegido é quem acaba sofrendo mais. Microfone, Adriano. Pronto, tá me ouvindo aí? Então, historicamente, esse é o processo. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? E nos cabe a gente corrigir essa questão. Só queria contribuir com o companheiro Adriano de Araújo. Eu peguei aqui dados oficiais em relação aos números do Covid aqui em Niterói. Há de se dizer que Niterói, salvo engano, foi a primeira cidade com óbito, no dia 17 de março. Dada a política implementada aqui, a gente alcançou esses números assim consideráveis, no sentido que o isolamento deu certo, o isolamento funcionou. Se a gente for olhar, sendo a primeira cidade, Niterói provavelmente estaria à frente de todas as demais em relação aos números de óbitos, né? E essa política forte de fiscalização, de auxílios, enfim, de ajudas que a gente já colocou aqui, isso com certeza mostra. E o número de óbito hoje, infelizmente, é de 63, são de 63 óbitos em Niterói. São 1.186 casos confirmados, 445 recuperados, 75 em hospitais. Isso é uma informação para a gente ainda boa, porque mostra que a gente ainda tem capacidade de atendimento, né? A gente aqui tem a Policlínica da Engenhoca, a Policlínica aqui do centro, como um centro de referência, a Policlínica também de Pendotiba, temos o CPN, o Carlos Torteles, né, que é o CPN, que são os centros de referência de atendimento, e os médicos de família que fazem essa testagem rápida. Importante também, a Niterói comprou um número grande de testes, vem fazendo um teste rápido aí na população, que ajuda. Mas é isso, eu acho que cabe sim ao poder público diminuir essa desigualdade, cabe sim ao poder público implementar políticas de auxílio, de ajuda, de conscientização, cabe sim ao presidente da República entender que ele não é o presidente, ele está presidente, aquela função não é dele, não pertence a ele, pertence ao país, à nação, e ele tem um dever, ele pode até pensar de uma maneira diferente, mas ele tem que agir de acordo com que as suas ações sejam de forma a proteger a população que o elegeu ou não. Porque no momento em que ele está presidente, ele é de quem votou nele e de quem não votou. E ele tem que atuar por todo mundo, por todos os segmentos, e proteger a todos, né? Mas eu acho também que a população, eu falei isso aqui ainda há pouco, penso que eu vou um pouquinho ao encontro dessa fala aí colocada pelo deputado em relação ao Boaventura, né? Eu penso que a gente, enquanto cidadão, a gente tem que fazer o nosso dever, sim. Até mesmo porque a gente sabe que essa corda vai arrebentar do nosso lado. Então, a gente tem que estar preparado para suportar esse peso, para lidar com isso. Que, historicamente, a gente colocou aqui, o poder público ele é ausente nas periferias, ele é ausente nas comunidades, e a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar unido, tem que ter ideias e atitudes iguais a Lidiane aí com a galera da Maré, igual a Fabíola com a galera do Complexo, igual o meu amigo aqui, meu xará, o Adriano, com a galera de Mesquita,
e outras lideranças mais, para que a gente possa diminuir essa desigualdade que a população que mais necessita sempre encontra pela frente. Eu me despeço aqui agradecendo o convite, deputado Waldeck, tenho minha admiração, sabe disso, meu carinho, sabe que a gente sempre que pode lhe acolhe, lhe recebe com muita satisfação aqui na comunidade do Morro da Penha. Lhe sou grato por muitas conquistas que tivemos aqui diante do seu mandato. Basta dizer aqui dessa questão dessa obra que a gente tinha uma necessidade tremenda, onde tinha um risco enorme de outra tragédia parecida com a do Bumba, e o senhor foi uma pessoa fundamental nesse processo aí, que nos ajudou a conquistar essa obra, o prefeito Rodrigo Neves, novamente, sendo destaque, construindo cerca de 57 obras de contenção em aproximadamente 30 comunidades de Niterói. São obras maravilhosas, e o deputado teve ao nosso lado aí, sempre está ao nosso lado, a nossa creche, né, deputado? Que a gente tão sonha aí, mas para mim é uma satisfação, uma honra poder estar conversando com vocês. Espero poder passar essa pandemia e poder abraçá-los pessoalmente aí, conhecer um pouquinho das experiências de vocês aí, né, nas regiões que vocês trabalham, que vocês atuam. Muito obrigado. Obrigado, Adriano de Araújo, para suas considerações finais, comentar um pouco a reflexão do Boaventura. Se a gente observava no início o número grande de infectados na zona sul do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Copacabana, pessoas que viajavam com frequência para o exterior, a gente foi vendo que depois o número de óbitos foi se focalizando mais entre a população mais pobre. Hoje, segundo alguns sites de notícias, o G1 e o Yahoo, mais de 50% hoje dos óbitos já se concentram na população negra. Então, a gente, diferente do que alguns imaginam, infelizmente, nós não estamos todos no mesmo barco. O óbito de Covid ele vem atingindo a população que historicamente não tem acesso, ou que tem um acesso muito pobre, digamos assim, do serviço público de saúde, né? Se uma pessoa de nível de renda alto ele é infectado, ele imediatamente faz o teste, ele tem um atendimento médico, ele, como disse a Lidiane, ele não vai esperar a situação se agravar para buscar e ter um atendimento médico. O pobre, os moradores de periferia, das favelas, eles não têm esse tipo de atendimento. Então, os óbitos vêm se mostrando mais presentes entre os pobres, entre a população negra, entre os moradores de favela e de periferia. Não é à toa que na Baixada Fluminense a gente está tendo um número muito grande de óbitos. Então, como eu disse logo no início da nossa conversa, eu acho que o Covid vem mostrando mais um processo nesse agravamento da desigualdade que nós já temos na sociedade brasileira, um processo de desigualdade que foi sendo construído ao longo dos séculos. Então, não é somente enfrentar o Covid, é enfrentar a desigualdade, é enfrentar o racismo, é enfrentar essa subordinação das periferias às grandes capitais, essa forma que o poder público não investe, de fato, na educação, na cultura, no protagonismo da juventude, na geração de emprego e renda, no acesso de qualidade à saúde e à educação. Queria agradecer ao deputado Waldeck Carneiro, ao Gessé também, que sempre quando podem estão participando dos encontros do Fórum Grita Baixada. Todas as vezes que nós chamamos, vocês sempre se fizeram presentes. Isso para a gente é uma alegria muito grande. Na quarta-feira, o Fórum Grita Baixada vai fazer uma live sobre a situação dos hospitais de campanha, com um especialista da Fiocruz. Vai ser quarta-feira, está lá no nosso site do Fórum Grita Baixada, www.forumgritabaixada.org.br. Dizer que foi um prazer partilhar desse momento, apesar dessas notícias tão tristes, né, e que nos deixam com o coração apertado, seja o que aconteceu no Alemão e seja o que vem acontecendo diariamente aqui na Baixada e nas periferias. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Adriano de Araújo. Fabiola Alves, Boaventura, Souza Santos não está errado, não é? Suas considerações finais. Microfone. Eu acho que o que aconteceu ontem aqui no Alemão ilustra bastante essa colocação no Boaventura.
A questão da desigualdade gritante de décadas e que a gente tenta o tempo todo pedir socorro, que a gente fica nessa luta incansável, pedindo atenção, pedindo para que enxerguem a população negra e favelada, principalmente das periferias do Rio de Janeiro, ilustra isso, com esses 13 mortos ontem, o número oficial, né, desse ataque, desse genocida que a gente tem no Estado, que é o Witzel, tá? Que ele já disse, ele não se importa mesmo com a vida, ele não enganou ninguém, ele mostrou que veio assim como o Bolsonaro. Então, assim, a gente continua lutando, a gente continua resistindo, a gente continua... É mais um inimigo que a gente tem. O Covid-19 é mais um inimigo que a gente ganhou, só que a gente não enxerga ele, a gente não consegue ver. Lutar contra o inimigo invisível, diante de todas as lutas que a gente tem diariamente, é cruel, entendeu? A gente tem casas aqui que não sobe água há 20 dias. A gente tem um kitnet, um quarto com sala e cozinha, com 8 pessoas morando. Como é que se pratica isolamento social? Como é que se mantém higiene? Sabe? Pessoas que dependem ainda da própria economia de dentro da favela para poder sobreviver, e agora vai ter que praticar o isolamento social, e depende de um auxílio emergencial que não vem. E preciso comentar que não vem para a gente, mas para os bolsos dos militares, que não precisava, foi. Entendeu? A gente precisa falar sobre isso. A população favelada está indo para a fila da Caixa Econômica diariamente para tentar lutar pelos R$600, mas caiu lá no bolso dos militares, facilmente. Então, é isso que a gente vive, entendeu? Todos os dias, geralmente, a gente segue resistindo, a gente segue lutando e a gente segue pedindo, clamando às autoridades competentes e governamentais para que olhem para esse povo sofrido da periferia, porque falam-se tanto em economia, mas é esse povo, é a mão de obra desse povo, do pobre, preto, favelado, periférico, que faz a economia do nosso estado e do nosso país girar. E obrigada aí aos companheiros, obrigada a Lidiane, Adriano Feliciano, Adriano Araújo. Foi um prazer imenso, assim. A gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente, estar junto. Obrigada, Valdec, pela oportunidade, pelo convite. Fico grata. Estamos aí, o que precisar, a gente está junto e vamos seguir resistindo e vamos seguir lutando, porque a luta continua e não pode parar. Obrigado, pessoal. Antes de concluir, lembrar que hoje foi sancionada uma lei pelo governador do Estado, uma lei da qual nós somos um dos autores, né, Dani Monteiro, Flávio Serafini e outros deputados e deputadas, para assegurar que o Estado pague uma bolsa-auxílio às famílias dos estudantes da rede estadual com aulas interrompidas, bolsa-auxílio que tem o valor de, no mínimo, o valor de uma cesta básica. Essa é mais uma lei. Nós aprovamos já há algum tempo, já foi sancionada a lei que garante renda mínima para trabalhadores e trabalhadoras da economia popular solidária, informais, autônomos. Só que essas leis precisam acontecer. Elas precisam acontecer. O parlamento tem feito um esforço, a gente tem conseguido aprovar, elas são até sancionadas, mas uma lei sancionada ainda não resolve. O direito precisa se materializar na vida das pessoas e das famílias. Então, é importante que o parlamento vote, é importante que o governador sancione, mas o direito tem que chegar na mesa, na casa, né, na vida das famílias. Eu quero aqui aproveitar para fazer esse apelo. A lei é importante, mas como disse o Drummond, as leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. É preciso que as leis se transformem em direitos concretos. Quero agradecer a Lidiane Malanchini, mandar uma saudação muito especial a todo o coletivo Redes da Maré, ao Adriano Felício, e saudar também o movimento da Ponta da Areia, do Morro da Penha e da Fanite, ao Adriano de Araújo, e em nome do Adriano de Araújo, todo o movimento, também todo o coletivo do Fórum Grita Baixada, e a Fabiola Alves, e em nome da Fabiola Alves, também o Gabinete de Crise do Alemão, o coletivo Papo Reto e outros coletivos do Alemão. Muito obrigado, vamos seguir em frente, vamos nos proteger, fiquem em casa, não deem ouvidos ao presidente da República, o cumprimento das medidas de isolamento social é o melhor antídoto
para evitar o crescimento da curva de contágio, para você se preservar, preservar os seus entes queridos e preservar os seus irmãos e suas irmãs de modo geral. Um grande abraço, muito obrigado. Até a semana que vem. Boa noite. Vamos em frente. Boa noite. Obrigado.